começando mais um show Cast da galera. Dos surdos. da galera. Você que é ouvinte do Showcast já se Da prepara Crio. aí pra comprar uns aparelhos de surdez. Da galera, da Crio, Do bonde, do da do Rapaz. squad. bonde. Da o quê? Da Rapaze. Da Rapaz. Da vez. Da molecada. Da Do molecada. Do squad. Da turminha. 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 Eu não Da consigo fazer molecada jovem. isso. Dos jovens. Dos da igreja. meninos. No que consiste o Showcast da galera? O Showcast da galera, programa onde a gente vai responder as Programa. ao programa, Programa. onde a gente vai responder aí tudo que vocês têm mandado pra gente, que não é muito, mas obrigado pra quem mandou. Olha, coisas. mas pra quem mandou, parabéns. São as perguntas que vai dar um podcast inteiro só pra Vai dar responder. um podcast inteiro só pra isso. A gente vai fazer esses programas aí sempre que vocês mandarem perguntas e dicas e coisas pra gente. Então, continue mandando aí no nosso e-mail que é o podcastshowcast@gmail.com e também no nosso Instagram que é o Showcast Podcast, Showcast Podcast. Manda lá pra gente no direct, vai ser muito top e bora! Show! Beleza, então. Vamos começar aqui com a primeira pergunta do Show 20, que já é uma paulada pra gente aqui discutir bem. O Patrick Lopes mandou desse jeito aqui. Existe uma verdade absoluta ou tudo é relativo? Caralho. Essa Eu aqui, acho que é ó, relativo. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Eu acho que mano. tudo é relativo. Eu queria começar perguntando, então, pra gente chegar à resposta definitiva dessa pergunta. Aham. Existe alguma verdade absoluta pra vocês? Isso aqui, essa parada aqui não dá pra relativizar. Isso aqui é isso e já era. Eu tenho uma verdade absoluta pra mim. Qual? Acho que eu até falei no Bandidos Molhados dela, que a minha verdade absoluta pra mim é que quando você se liberta dos seus preconceitos, você sempre vive, tipo, se aproveita sempre mais. A gente tá falando, por exemplo, a gente até discutiu, acho que no showcast disso, que, por exemplo, pode ser hétero, você pode ser lésbica, o que for, mas você tem que aceitar que ser bissexual é a melhor coisa possível que pode existir no mundo, assim. Porque você tá liberto, você não precisa ter escolha, saca? Você gosta de tudo, você gosta dos dois lados. E a gente tá falando muito de música também, por exemplo, porra, você ser roqueiro é legal e tal, ter a sua tribo ali e tudo mais, só que quando você tem a liberdade e não se sente incomodado de ouvir qualquer tipo de música que existe, você tá aproveitando mais que outra pessoa, sabe? Você tá aproveitando mais do que aquela pessoa que tem um estilo único, porque você pode curtir com qualquer tipo de pessoa, com qualquer lugar, você não fica preso, saca? Por Sim. coisa assim. Essa é a única verdade absoluta que eu levo pra mim como uma verdade absoluta. Você pode discutir o que for, falar, não, você tá errado. É que eu tô procurando alguma forma de se existe relativização no que você tá falando, entendeu? Aham. Porque, por exemplo, e se uma pessoa que é muito... Ela tem uma vida muito baseada em princípios morais, tipo, religiosos, ela passa por um processo de transformação desse, não é muito doloroso pra ela? Às vezes isso pode ser ruim pra ela, na perspectiva dela, entendeu? Como assim? Tipo, não sei explicar isso sem agredir. Eu entendo o Não, que você tudo quer bem. dizer. Eu Não, entendo é o que você porque quer assim, dizer. tipo, eu fui criada Não, sim, religiosamente. sim, Aí eu sim. queria entender pra poder tentar responder Então, ele. eu entendo o que ele quer dizer, mas ainda assim eu acho que não, porque é um jeito que ela tá pensando, mas ela ainda tá bloqueada por essa referência religiosa que ela tem, entendeu? Quando ela perceber o como ela se libertou disso, quando ela realmente perceber como isso é bom pra ela, e ela tá liberta dessa parada e poder não ficar presa aos dogmas da igreja, ela vai ver que, mano, aquilo foi melhor pra ela, entende? Por isso que eu acho que é relativo, porque vai ter gente que vai achar que o jeito que você tá pensando não é o certo. Por isso que tudo é relativo. Mas por isso eu tô falando, eu acho que verdade absoluta é um bagulho que você leva pra você. Eu acho que não existe nenhuma verdade absoluta do mundo. Para o geral, né? Você pode ter uma verdade absoluta que é aquele negócio que você, mano, a pessoa pode discutir com você à vontade que você não vai concordar com ela, e que aquilo é errado, sabe? Mas acho que nem é questão de teimosia, é simplesmente que você vê, tipo, mano, não tem como ser melhor do que isso, saca? Mas eu acho que tudo é relativo. Eu gosto daquele desenho que, assim, tem uma pessoa de cada lado e tem um 6 no meio. A pessoa que tá de um lado tá vendo 9 e eu tá vendo 6. Ninguém tá errado. Os dois estão certos. Só que cada um tá vendo o seu ponto de vista, sabe? E aí é por isso que eu acho que não, é tudo relativo, saca? Porque depende de várias questões. Depende da situação, depende da visão que você tá tendo daquela situação, da onde você veio, dos princípios que você teve, né? Então eu acho que tudo é muito relativo, assim. Eu também,
quando eu deixei de ser um adolescente chato, eu vou falar isso todo podcast, pra mim a minha máxima de vida virou, mano, tudo é relativo, não tem certo e errado, tudo depende da vivência de cada um e tal. Lógico, tem algumas coisas que eu acho que são erradas e tem outras que eu acho que são certas, mas isso é completamente relativo e preso à minha interpretação de mundo. Qualquer outra pessoa pode interpretar isso de qualquer outra forma. Eu penso a mesma coisa. O que você acha aí, Felipe? Eu concordo. Não, assim... eu acredito que tudo é refutável, saca? Tudo é refutável. Então, não acredito que exista uma verdade absoluta. Mas é foda de isso. nada, sabe? Não, beleza. Ok. A gente tava falando sobre vilões hoje. Uhum. No carro, né? A gente tava falando, eu tava falando que eu acho um saco que todo vilão hoje precisa de uma justificativa pra ser vilão. O cara não pode ser só mal porque ele quer ser mal. E até um tempo atrás eu gostava disso, eu achava isso legal. Agora eu já tô um pouco de saco cheio por causa do Naruto. Todo mundo tem história triste naquela merda. Mas, por exemplo, se você for levar pra esse lado, o Hitler tem uma história triste de vida. Uhum. E aí? É foda, é isso, né? É foda isso. Porque você pode até entender pontos, saca? Você entende, tipo, de repente você pode entender como o vilão da série que você tá vendo se tornou um vilão, saca? Mas em nenhum momento isso que fez ele tornar um vilão vale como uma defesa, saca? Sim. Não é desculpa, ele continua sendo um vilão, independente do jeito que foi. Você só tá entendendo o porquê. Você cria uma empatia, mas não é empatia de tipo, nossa, eu vou te proteger e tudo mais. Você consegue entender o que ele passou, mas nada justifica, Exatamente. Saca? Thanos. É porque tudo pode ser explicado psicologicamente, tudo pode ser explicado se a pessoa é ruim, é boa, não sei o quê. Tudo tem um porquê. Só que social e moralmente não é aceitável, né? Sim, então. Show, gostei. Você é louco. A próxima pergunta o mano me mandou pelo direct do Instagram. E desculpa aí, cara, mas eu perdi o story e eu não lembro o seu nome. Mas você sabe que é você, cara. Obrigado aí. Ele perguntou assim... mais ou menos isso. O que você prefere? Um vídeo com a imagem foda, mas um áudio meio cagado? Ou um vídeo meio cagado, só que com áudio foda? Áudio foda, mas áudio sem pensar foda duas sempre. vezes, velho. Áudio foda. Eu acho que o ouvido, ele é muito mais sensível do que os olhos, assim. Então qualquer tipo de áudio ruim, ele já te incomoda num ponto que você desiste de ver coisas porque o áudio é ruim, sabe? Sim. O vídeo até você leva, dependendo do quão ruim seja, você consegue, tipo, levar... 3GP. Isso, ainda dá pra assistir, cara, tá imagina você assistir um Vingadores e todo o som do filme foi captado com um celular, saca? Tipo... Nossa, é verdade. Não, Cara, uma vez, eu e os meninos da escola foi ver Piratas do Caribe, numa sessão, tipo, essas sessões baratas de, tipo, terça-feira, às 3 horas da tarde, só tinha gente no cinema e o som bugou. E aí eles aumentaram, tipo, mano, uns 10 dB do som, assim. Nossa. E tava impossível, não tinha aquela como caixa ficar. de abelha, Mano, assim. os únicos que tinham foram embora, a gente ainda esperou uns 5 minutos pra ver se melhorava, aí voltou ao normal, Voltou tá ligado? ao normal. Mas impossível, a galera desistiu de ver. Então, cara, o som é muito importante, assim. Eu não sou um cara do áudio, que nem você, Carlos, mas eu entendo que o som... Tudo bem, todos os elementos do cinema estão ali em conjunto pra que você tenha toda a experiência, mas... Sim. Mas o som comunica, né, cara? O som é o que comunica, o que te faz crer, né, que você tá ali. Ele comunica em primeira instância. A imagem também comunica, Sim. mas, né? Fora que a gente ouve alguma coisa, a gente acaba imaginando. Tipo um rádio, por exemplo. Tinha radionovela antes, porque o som é importante pra gente poder imaginar coisas. Sim. Então, tipo, se o áudio tá cagado, a gente não consegue se conectar tanto com o que tá passando ali. E o som, ele instiga emoções nas pessoas. Então, quando tem um ator que atua e se destoa das pessoas, ele chama muita atenção. Mas quando o cara atua muito bem e tem a trilha perfeita junto, aí que você se acaba no choro mesmo e se emociona pra caralho, tá ligado? Você não gosta de Velozes e Furiosos, mas você vê o final tocando I See You Again lá, caralho, você se arrepia pra porra, mano. É foda, é que eu fico imaginando coisas engraçadas, né? Tipo, por exemplo, eu tô com Vingadores na cabeça porque Vingadores é foda. Mas imagina a gente assistir um Vingadores e aí naquela cena final do Thanos super tensa que ele vai pegar a última joia, tá tocando uma musiquinha de fazenda, assim, com banjo. Pois é. Tem várias brincadeiras dessas no Pensa você ver o Thor vindo correndo, dar um soco no Thanos, aí quando ele soca o Thanos faz tonhonhonhonhon. Ou tem um vídeo que é um anão que vai pular na piscina. Aí ele faz... Faz o
barulho de uma gotinha. Tem várias brincadeiras dessas no YouTube da galera que edita trailers diferentes do gênero do filme. O que eu acho muito foda é o do Iluminado. Porque tem um momento no Iluminado que eles estão indo pro hotel, né? Aí o molequinho fala... Eles estão falando alguma coisa sobre canibalismo. E aí o filho do Jack tá no banco de trás. Ela fala, o moleque aí, não sei o quê. Aí ele, não, tudo bem, eu sei tudo sobre canibalismo, eu vi na TV. E aí no contexto do filme, você sabe que é um filme de terror, você fica aqui, mano, esse moleque é piradaço. Aí você põe uma musiquinha no fundo desse bagulho, vira uma piada. Põe aquela risadinha de sitcom. É isso, o sitcom, ele não é nada sem a risada. Ele não é nada sem a risada. Ele mano, é simplesmente... Você pegar realmente uma situação de cotidiano e você fazer uma série sobre ela, só que quando você coloca risada, ela vira cômica. Se a gente viver a nossa vida e ter uma risada em certos pontos, vai virar uma sitcom, tá ligado? Ai, nossa, tem gente que faz... Felipe quer que a vida seja uma sitcom. Não, é que tem gente que faz montagens e tira essa risadinha da série. Nossa, constrangedor, então, né? por exemplo, pegaram Friends, um How I Met Your Mother e fizeram sem a risada. É que essa galera tem o questionamento de é engraçado mesmo ou você só ri porque estão rindo? Porque tem a risada, porque é a parada do comportamento de manada. Sim. Né? Então, se você ouve um monte de gente rindo, você vai rir também, vai achar engraçado. E assim, é sem graça, cara. Não, mas é claro, mano. Caralho. É claro. Assim, a mágica da sitcom é isso, né? Tem piadas que elas são boas, mas você sente que tá faltando alguma coisa ali, sabe? E não porque não é engraçado, graça, mas... por exemplo. Não. Caralho. Você podia colocar a risadinha. Coloca a risadinha. Desde o primeiro episódio, desde o primeiro pra você colocar isso. O Felipe quer que a gente torne esse podcast uma sitcom. Felipe, conta uma piada aí, man. Gente, eu sempre quis fazer uma sitcom. Beleza, a partir desse momento, nesse episódio, cada piada que tiver, eu vou pôr uma risada dessa. Eu não acredito. Esse episódio, a partir de agora, é uma sitcom. É isso, agora é uma sitcom. A gente vai levar até o final com sitcom. Caralho, vocês Mentira, são se entrar foda. alguma pergunta que seja muito séria, eu tiro. Tá ouvindo? Caralho. Ai, caralho. Os manos do Bandidos Molhados mandaram outra pergunta pra gente. E eles falaram assim: muito se fala sobre a mudança na academia de cinema. Vocês enxergam isso como uma mudança verdadeira? Ou o excesso de pessoas falando sobre a torna real? Ó, só pra contextualizar, pra quem não tá entendendo o que ele tá falando, o que acontece? No dia 22 de janeiro, vou ler a matéria. A Academia de Artes, Ciências e Cinematográficas anunciou mudanças no Oscar com o objetivo de promover a diversidade. Certo. Dobrando o número de mulheres e outras minorias votantes até 2020. Legal. A medida foi tomada após o segundo ano consecutivo sem profissionais negros entre os 20 candidatos nas categorias de atuação. Coisa séria mesmo. Em primeiro lugar, novos membros não ganharão mais o direito de votar toda a vida, porque todo mundo que ganhava o direito de ser um votante do Oscar, ele podia votar pela vida inteira. Então, até ele morrer, então se o cara ganhou o direito de votar no Oscar lá em 1950, ele tá vivo até hoje ele pode votar todos os anos. Entendi. E aí agora não mais. Pra ele votar, ele tem... Se ele for escolhido pra ser um votante, ele tem 10 anos pra votar. Só que o que acontece? 10 anos, isso pode ser alongado ou pode ser parado, dependendo do quão esse cara tá tá trabalhando. Então, se ele tá atuando e fazendo mais filmes, séries e tudo mais, ele pode ter a chance de ganhar mais 10 anos. Ou se ele ser uma pessoa que não tá fazendo nenhum tipo de trabalho, ele pode ser cortado. Pode crer. Isso principalmente na ideia de acabar com essa quantidade de pessoas muito velhas sendo votantes no Oscar, sabe? Que é tipo, o mundo é diferente. Pessoas entende? velhas, pensamentos velhos. Pensamentos velhos. E é isso, ele tá tentando diminuir e incluir mais pessoas, tipo, nesse ciclo de votantes. Porque, querendo ou não, majoritariamente a galera que vota no Oscar é branca e homem. Sim. Então vou votar em quê? Com filmes de brancos homens, saca? E aí, tipo, principalmente acho que mais estrangeiros também devem estar nesse meio, saca? Porque a gente tem muito pouco estrangeiro ganhando o Oscar também. Quem é a galera que tem permissão pra votar no Oscar? Muitas pessoas, Qualquer mano. tipo de Diretores, atores, produtores, eles são escolhidos pelos regentes da academia. E aí, tipo, muita gente por exemplo, Spielberg deve ser, o Nick Fury, Samuel Jackson, um Gal Gadot, se não me engano, entrou esses tempos. Então tem muita gente votando, saca? Só que assim, não é obrigatório. Eles recebem o bagulho pra votar e eles podem votar em quem eles quiserem. Por exemplo, o Samuel Jackson, se não me engano, ele sempre falou que ele não importa o filme que ele sempre vota pros amigos dele. Quem ele acha que merece ganhar, tipo, amigos que ele conhece e tal, e estão fazendo coisa. Totalmente errado. E tipo, não tem muito isso, saca? É que eu parto por uma outra pergunta, assim, que eu acho que pra gente chegar na resposta a gente tem que entender uma coisa. O que é o Oscar? O que significa
significa ganhar um Oscar? Quando você ganha o Oscar, o que aquilo tá dizendo? Tá dizendo que você foi o melhor ator ali. Mas o melhor ator, então, em que contexto, em que globo? Tá colocando categorias e tá escolhendo... No globo da academia, as melhores funções. Então, isso. Mas o que é a academia? É o povo americano? E quais são os critérios? Porque, tipo assim, a gente sempre pensa, mano, esse filme aqui vai ganhar porque ele tem uma fotografia top, um roteiro top. Só que aí, tipo, ganha outro que não tem nada a ver, que pra gente não faz sentido. Então, tipo, quais são os critérios? É porque, tipo assim, quer ver? Achei uma forma melhor de formular essa pergunta. Se o Oscar chamasse Copa do Mundo de filme, ele seria totalmente mais diferente. justo. Com certeza. Porque aí, tipo, por exemplo, a Copa do Mundo é o quê? A galera está jogando. É uma competição, não depende de opinião, nem de contexto social e nada disso. O Oscar é outra coisa. Basicamente, mano, o Oscar já seria totalmente diferente se ele fosse votado por público, primeiro. Real. Se pessoas pudessem votar no Oscar no mundo inteiro, votassem em Oscar, já seria totalmente outro resultado. Isso que eu ia falar, cara. Esse sistema da galera que trabalha com cinema votar nos próprios filmes é muito obsoleto. Eles estão presos no próprio mundo. E tem coisas que eu entendo. Por exemplo, se fosse aberto ao público, eu entendo que nem todo mundo sabe o que um diretor de fotografia faz, o que um cara de montagem de áudio faz. Então, faz sentido, mas... com certeza iam acontecer coisas, tipo, o melhor filme desse ano é Velozes e Furiosos 8. Então. E não só isso. Ia chegar, que nem o Cid do Não Salve, e falar, Brasil inteiro, vamos votar no filme tal da Índia, só pra ele ganhar de zoeira? E isso ia acontecer, igual o Wendell Lira ganhou o Puskás de melhor gol, que nem é um golaço assim, mas a gente votou porque, cara, ele é um brasileiro, vamos zoar e vamos fazer ele receber esse prêmio, saca? Sim. Por isso que não rola. Mas, eu acho justo serem pessoas que trabalhem com cinema, votarem pra os vencedores de cinema. Só que o problema é isso que o Matheus tá falando. Majoritariamente a academia é feita por homens, por brancos, americanos, saca? Então eles realmente votam na panelinha deles, sempre. Homens velhos, principalmente. Então filme de época, eles adoram, sabe? Essas coisas. Tipo, mano, todo filme de época vai pro Oscar. A favorita, hein? Todo filme de época vai pro Oscar. É melhor filme, não é o melhor filme do mundo. Isso, é o melhor filme para eles. o Oscar, pra eles. Eu acho que eles estão fazendo um movimento de ser isso. Copa do Mundo do cinema. Melhor filme do ano voltado por pessoas do mundo inteiro. Eu ainda não acho, cara. Então, não porque melhor filme não é... Eles têm... É muito claro isso quando você vê. Melhor filme estrangeiro. Melhor filme estrangeiro. Não, eu não digo só isso. Eu digo no sentido assim... Eu acho que é legal o que eles estão fazendo. Eles realmente estão aumentando mais os negros, mais as mulheres no ciclo de quem vota. Tanto que até 2017, a presidente da academia era uma mulher negra, que já é um puta avanço pro Oscar, que é basicamente feito de velhos brancos, praticamente todos os anos. Mas é isso, ainda tá voltado totalmente pro americano. Sim. É isso, quando eles abrirem prêmios de filmes americanos para atores americanos. Sim, saca? Quando eles abrirem as categorias para geral, quando acabar a divisão melhor filme estrangeiro, aí sim ele parte para essa posição mais democrática, né? E aí tem que se criar um sistema de votantes diferentes para ter gente do mundo inteiro votando, né? É isso, principalmente, que eu até separei aqui, eu tava pesquisando um pouco para falar melhor. E aí a minha lista vem com 22 negros vencedores do Oscar. Até hoje? Até hoje. Caramba. E o Oscar... Cara, e o Oscar é de 1950 e poucos. Não, cara, o primeiro... Antes disso? A academia foi fundada em maio de 1927. Já tem tipo uns 90, 27, tem quase 100 anos de academia. 22 negros ganharam. Nossa, mano. E assim, a gente não vai falar... É muito óbvio pra qualquer pessoa no mundo que não tem só 22 negros merecedores de Oscar no cinema. Só agora. Sim, não precisa nem voltar. Certeza. Só agora, assim. Então, realmente é muito racista e tipo, preconceituoso o Oscar ainda. Mostra Ganhou claramente... Mulher negra? Vamos ver. Mulher. Vou falar, só esse de 2019, 4 negros ganharam. É pouco ainda, é pouco. Só que já é uma melhora do que o Oscar, tipo, entende? No geral, né? Ainda falta muito, mas já é alguma coisa, entende? Você vê, que é tão ruim que 4 já é um avanço foda. Tipo, né? é isso. A Regina King ganhou como melhor atriz coadjuvante, por se a Rua Bailey falasse, e eu vi a galera falando muito bem desse negócio. O Mahershala, obviamente, maravilhoso, né? Um puta ator fudido, ganhou por Green Book como ator coadjuvante. O Spike Lee ganhou como Infiltrados na Clã, né? Como roteiro adaptado, melhor né? roteiro. E a Ruth A. Carter ganhou como melhor figurino de Pantera Negra. Que foi um primo foda esse. E aí... e Hannah Bleacher vence o Oscar pela melhor direção de arte também em Pantera Negra.
Então foram atual, 5 né? pessoas. Legal. Agora, no total, 10 mulheres negras ganharam o Oscar até hoje. Então, no balanceamento de quantos negros ganharam, de que é 22, até que tá bom pelo menos o lance de homem e mulher ganhando o Oscar, assim. Mas ainda assim é muito pouco, mano. Porra. No aspecto geral, é Sim. pouquíssimo. É. E é foda isso, Mas, cara, só pra concluir, sim, tá mudando, mas é um problema muito grande. Mas não é só um problema da academia, não. É um problema de Hollywood mesmo. Eles têm que parar com vários bagulhos. Primeiro Tem já. que parar Mano, de chamar gente branca pra fazer asiático. é isso que eu ia falar. mano, É isso, parar foda. de chamar. Na verdade, não só lá, mano. É isso que eu tava vendo na novela da Globo agora, nesse momento, sabe? A gente vê o Bruno o Dado Labella fazendo nordestino. Por que você não pega o nordestino pra fazer? Mano, tem tanta turma sempre nordestina. chama carioca pra fazer paulista, pra fazer nordestino, pra fazer de um tudo. Qual que é o sentido? Por que você não só chama a pessoa de lá pra fazer? Né? Sendo que tem atores de tudo quanto é jeito nesse Brasil todo. Esse Brasilzão da cabeça do meu cachorro. Quê? Eu não entendi Eu ia também, eu falar só esse ri. Brasilzão na cabeça do meu pau. Ah, nossa, olha só. Que agressividade, cara. Pra que isso? Eu sou um cara agressivo, às vezes. Mas assim, eu acho que deveria existir algumas categorias a mais, por exemplo. Então, existir, por exemplo, o melhor filme ou o melhor ator pelo público, votado por um público na internet ou algo Realmente, do tipo, isso sabe? devia ter, Eu acho velho. que pra escolher o melhor diretor tinha que colocar os candidatos numa arena e sair na porrada. Quem sobrar ganha. Não, coloca eles numa casa, cara, por 5 meses, assim, e eles têm que cumprir vários desafios. Você quer fazer um BBB cinema? Ah, é verdade. Mas é foda, Caralho. A gente entra nessa discussão de, tipo, que a galera da própria academia vota pra ganhar, mas aí você fica pensando, tipo, mano, Bohemian Rhapsody ganhou o filme de edição. É, tipo, mas quem votou no filme de edição? Porque, assim, a edição do filme é uma bosta mesmo. Fui ver depois, é bem ruim, velho. Nossa, tem uma cena lá que tem 45 cortes numa cena só de 2 minutos. Caralho. É bem... É real, mano. É real. É, tipo, bem é cortado o ridículo. filme. Eu fui ver um vídeo do Gaveta. Quem não conhece Gaveta, vai procurar. Gaveta, melhor editor do planeta. Foi falar sobre, né? E aí eu não vou discutir com o Gaveta, o cara é editor zica pra caralho. E aí ele mostrou, mano. Eu fiquei tipo, não é possível, ele tá editando isso, mano. Não é real que isso é do filme. Porque, mano, na real, em meio segundo eles cortam, tipo, 4 vezes. Mas sabe o que é foda? Agora que você viu isso, você não vai desver. Porque Não eu assisti o filme umas 3 vezes, assim. Uhum. Nunca me incomodou a quantidade de corte. Foda, né? Nunca Mas de me repente incomodou. Mas aí, quando o Gaveta falou isso, aí você fala, caralho, é muito corte. é muito corte. Aí né? você começa a se incomodar com o bagulho que o cara falou, cara. Mas É você não se foda. incomodou antes. Isso que é foda. Vai entender, né? Isso é muito louco. Mas faz todo sentido, cara. Faz todo É corte sentido, demais. Faz todo sentido. Então, basicamente é isso. Pra responder, finalizar, tá mudando sim. Tem uma diferença, falta muito. Sim, Acho que podia mudar mais rápido do que tá mudando na realidade. Talvez Já devia mude. ter mudado. Já devia ter mudado há muito tempo, mas assim, é um caminho. Talvez mude. Eu não sei se vocês lembram, mas há 5 anos atrás a galera não falava tanto assim disso. Não falava. Sabe? Não E hoje em dia o pessoal tá mais engajado, né, no que eles acreditam. Sim. E isso é muito foda. Que a galera tá realmente procurando justiça, igualdade, sabe? Sim. Em tudo. No cinema e na vida. Existe um argumento muito babaca que é refutado muito facilmente, mas tem gente que se apega muito nesse argumento e eu já vi muita gente falando ele. Que é assim, se eles não estão concorrendo, é porque o filme deles não é bom. Eles não mereceram, eles votam por qualidade. Tá, quem vota não é uma máquina, é uma pessoa. Uma Sim. pessoa é passível de gostos, é passível de erros e de preconceitos. Uhum. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem isso em mente, esse argumento não é mais válido. Então, pode parar de postar ele no Facebook e calar a boca aí, beleza? É isso. E o que, Adorei. o que é bom? É, o que é bom. Mas Brigadeiro é bom. Não, tipo, eu não acho tanto. cadê a risadinha? Eu não acho tanto, olha aí. Então, também não. Eu acho que Olha só. quebrou a ideia da gente fazer o sitcom, hein? Porque o papo ficou serião aqui. Não sei, será que tá tendo risada ainda ou já parei de usar? É, Ah, será? pergunta. Será que eu parei de usar e é nesse momento que tá acontecendo agora, ó? Aí, ó. Mas, poxa vida, Matheus! Ora, bolas. É muito relativo esse bagulho de bom ou não. Mas fogo, é isso, né? mas é isso que o Matheus falou. É tipo, é relativo, mas o ponto de, tipo, se você é uma pessoa preconceituosa, isso já ajuda no seu gosto, saca? Aham. Então, assim, não é falando por falar, mas quando você pega uma academia que é formada. Quando você pega. Vamos explicar em outro lugar. Quando você pega uma bancada de homens brancos de 50 anos pra votar sobre aborto. Óbvio que vai votar não tem não. nada a ver, então. Ah, não, eles estão ali, eles são profissionais, não tem nada a ver.
mas tem gente de 50 anos que é a favor do aborto. Tá bom, não transforme a exceção em regra, caralho. É isso, entende? Gente, Exato. Parem de transformar a exceção em regra. Você chega por no favor. Oscar e Pra fala, tudo na vida. não tem nada a ver, os negros não estão concorrendo e tal. Mas você tem de 100 pessoas trabalhando na academia, 80% é branco e homem, não tem nada a ver, então. Isso é só, não, coincidência. É coincidência. Claro que não é, velho. Você sabe que não é. Você pode tentar acreditar nisso, fingir que você acredita, mas você sabe que não é. Lá no fundo você sabe. É. Para com isso, cara. E é isso. E assim, do jeito que a gente fala, parece ter que acabar o idoso, né? Mas tem Mas mesmo. tem Mas mesmo. tem isso. Eu já falei que velho é uma desgraça, né? Falou. O Biga mandou pra gente. Gabriel. Polish. Abigail. Cara, já esqueci a pergunta. Gabriel é Abigail, mano? Abigail. Não é Gabriel? É a Abigail. Abigail. Sei lá, cara. Ele tem vários apelidos. Do que a gente teria medo de falar aqui no Showcast? Eu falei isso no episódio de medos, eu acho, ou de tabus. Tabus, eu acho. Eu tenho medo de falar sobre qualquer coisa que eu não domino direito. Tem algumas coisas até que eu falo nesse podcast que eu tenho medo, cara. Mano, às vezes não é nem medo. Às vezes eu falo uns bagulho aqui e às vezes eu acho que eu não devia ter falado. E aí eu vou editar e eu falo, tipo, puta, eu não devia ter falado isso. Eu todinha. Porque às vezes, mano, foi meio que da boca pra fora e, tipo, eu não quero que as pessoas tenham essa impressão, saca? Então, é isso. Pra mim, um dos medos de falar no Showcast já é falar. Eu já tenho medo, assim. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu tô falando, porque eu não quero ofender ninguém, saca? Eu sei que, mas eu sei que pessoas vão ficar ofendidas, talvez, com coisas que eu falo. Você nunca vai Mas agradar aí, todo se ela mundo. chegar e falar, não, fiquei ofendida, eu ver, tipo, mas não acho válido a sua ofensa. É uma coisa. Mas eu tento realmente cuidar pra não ofender ninguém. Eu tenho medo não de falar demais, mas não nesse sentido de ofender alguém. Mas é mais no sentido de eu falar muita coisa pessoal. Que eu já falei aqui e a gente bombar uma hora. E aí, Carol, esses programas não vão sair do ar, cara. Ai, que Não vai inferno. achando que quando a gente tiver no 380, 600, o 1 vai sumir, não. Exatamente. Então, Não vai aí- achando. Eu fico bolada com isso, sabe? De continuar falando coisas que eu só falo com vocês. E aí, uma hora, isso vinha à tona, sei lá, do tipo... Como assim, de à tona? Vinha à tona do tipo, a gente bomba, sei lá. E alguém ressuscita uma questão do tipo... no showcast tal, você falou que a sua primeira vez foi daquele outro jeito lá, Ué, você vai inconvencional. mudar como foi sua primeira vez? por acaso? Não, é que eu provavelmente vou ficar tímida ou constrangida do tipo, mano, eu não devia ter falado, que bosta. Mas aí você Não olha pra vai. quem dizer isso e fala assim, foda-se. No podcast 300, você vai estar cagando pra opinião verdade. dessas pessoas que querem te ofender de alguma forma, cara, com o que você falou no passado. Eu tenho muito medo disso, de falar besteira e ofender as pessoas. E tipo assim, se você é um show 20 aí, você já se ofendeu com alguma coisa que eu falei, me conta, cara. Eu quero realmente saber, porque às vezes a gente fala merda e não percebe. É bom a gente saber quando a gente fala. Acho que, não é medo, eu acho que encaixa mais como uma insegurança. Eu gosto de estar meio convicto do que eu tô falando, sabe? Então eu não gosto de errar o que eu falo. Então eu realmente, eu tenho a insegurança de, tipo, tá falando bosta. Porque assim, a gente tem o Caneladas, né, do Nerdcast. E tipo, mano, eu acho que eu não seria uma boa pessoa aceitando... Uma crítica de uma parada que você fez tipo, errado. eu sei que eu mereço a crítica e, tipo, eu falei errado e tal. Mas eu não reajo não muito quer bem a ouvir. ela. Não, eu até quero ouvir, mas eu não reajo muito bem. Eu me sinto meio mal, saca? De errar. Eu não sou muito fã de erro, você não. fica na defensiva. Fico na defensiva, saca? Pode crer. Mas então, errar, mano, eu tenho eu cuido muito do que eu tô falando, entendeu? Pra não falar merda ou não falar de coisas que eu não sei, saca? Eu acho que eu parto do princípio sempre que se eu tô falando, existe 50% de chance de eu estar falando merda. Não, com então, certeza. se alguém vir me dizer que eu tô falando merda, na verdade, eu prefiro, eu agradeço. Não, realmente... e eu também, é real. É tipo, é involuntário, entende? É tipo, eu ficar na defensiva é porque eu não tô acostumado, saca? Pode crer. O próprio Biga que mandou essa pergunta é o principal pessoa que começou a refutar coisas que eu falava. E eu odiava o Biga quando eu conheci ele. Aí, Biga, se você não sabe disso, tá sabendo agora. Porque eu não queria aceitar que eu tava errado. E aí depois eu comecei a ver, filho da puta, ele tá sempre certo no que ele tá falando. Eu realmente tô errado. E aí eu me acostumei com a ideia de discutir com o Big e tá errado quando eu tô falando com ele, principalmente. Sim. Porque É ele é mais experiente, sabe do que tá falando É dependendo um da coisa que a gente exercício tá conversando. constante, né? Com Mas
Mas, tipo assim, é importante você quebrar isso não só com ele, mas, tipo, com qualquer pessoa que vier trazer alguma coisa pra você. Claro, sim. Assim, mas eu tô falando, a gente falando de segurança, é meio que, acho que é um dos principais, assim, que... Eu quero errar e as pessoas mandarem, então você falou errado e tal. Eu quero isso pra eu cada vez melhorar, entendeu? Acho que um dos meus medos é relacionado um pouco a isso também. Na verdade, um dos meus medos talvez seja eu ter que me segurar de dar alguma opinião minha por conta de pensar no que as pessoas vão falar de mim, eu saca? Entendo disso. Eu tenho medo disso, de eu ter que podar uma opinião minha porque eu acho que alguém não vai gostar, sabe? E eu quero sempre continuar no podcast falando o que eu penso de verdade, sabe? E eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, provavelmente vão ter pessoas que não vão gostar de mim ou algo do tipo. Mas, assim, eu tenho que pesar sempre pela maioria, sabe? Se a maioria das pessoas não gosta de mim pelas coisas que eu falo, então talvez eu precise rever as coisas que eu falo, sabe? Mas a gente não pode pesar a minoria sobre uma maioria, sabe? Do que acha que a gente fala é válido, algo do tipo. Então, e não só pra isso, mas pra muita coisa. Isso a gente tá falando sobre opinião, tá, gente? Na vida. Eu tenho um pouco disso que você tá falando, mas acho que é mais fútil que o seu e o meu. E é mais pensando num prolongado, se um dia o Showcast crescesse num ponto de ter, tipo, sei lá, um Jovem Nerd com 1 milhão de pessoas me ouvindo, saca? Qualquer opinião... Nesse ponto, quando a gente começar a ter ouvinte, se a gente chegar num ponto que a gente tem 1000 pessoas ouvindo, eu vou ficar... Quando isso começar, vai ser uma época extremamente segura de tudo que eu falar. Porque, mano, é muita pessoa ouvindo e eu não sei se naquele momento eu vou estar preparado pra dar minhas opiniões contrárias a essas pessoas, entende? Sim. Então, e de coisas fúteis mesmo. Eu digo, tipo, tá todo mundo amando o clipe do cara que saiu. Eu falo, não gostei. Eu duvido que eu vou falar que eu não gostei. E eu não vou falar que eu gostei, mas eu não vou falar nada. Eu vou ficar, tipo, não tenho opinião. Mas você gosta de tudo, bem. Sim, mas eu digo, não importa, mas é isso. Aí a pessoa odiou o Han Solo, eu vou falar, eu gostei, saca? Mas eu vou ser bem refutante a isso. Eu vou preferir não dar minha opinião do que... Esse é o meu medo, cara, também. Abster pensamentos por conta do que as pessoas vão achar. É foda isso, né? Eu entendo. Você tem que criar um filtro. Eu acho que é muito fácil você ver quando as pessoas estão te trollando, porque sim, porque elas acham legal, e quando elas estão te falando realmente porque agrediu elas, saca? Ou ofendeu elas. Acho que isso é nítido, é muito fácil de perceber. Com certeza. Outra insegurança que eu tenho, mas esse é um pouco mais pelo fato que a nossa bancada é sempre formada por nós 4 e a Nika no game só. A gente não tem mais ninguém que participa sempre ou algum convidado a mais, porque até hoje, pelo menos, a gente sempre grava nós 4. Sempre nós 4. Sim. E só que eu acho que há assuntos que talvez eu não deveria estar, saca? Porque de repente eu não quero falar ou eu não me encaixo nisso. Só que enquanto a gente tá nessa bancada, qualquer assunto que tiver, por enquanto a gente leva, saca? Sim. Nós 4. Enquanto for assim, tem alguns assuntos que, por exemplo, eu teria muita segurança de falar. Chegar aqui eu ia ficar quieto, saca? Por isso aí, amigos ou pessoas que querem participar da bancada aí com alguns assuntos, a gente quer revezar aí a bancada. Por exemplo, eu meio que faço isso. Foi mal, Fê. De boa. Não, é que eu ia falar que eu não me sinto seguro falando de política. É um exemplo. E a gente podia muito bem falar de política com pessoas que têm interesse de ouvir e interesse de falar sobre política. Exato. Só que, por exemplo, você, pessoas que não encaixam nisso e nem tem interesse e nem quer falar sobre isso, saca? Eu gostaria de conseguir falar de política. Eu gostaria de ser um cara que entende mais e tudo mais. Mas, cara, porra... Aí é um assunto que eu não consigo. Assim, eu sei que é importante que as pessoas entendam de política, sejam politizadas e tudo mais, tenham suas opiniões. Só que, cara, a nossa vida já é cheia de problemas, sabe? Porra, é foda ter que ligar pra isso. E realmente, eu não quero falar de política, só que eu acho que pro Showcast seria bom ter um assunto sobre política, entende? Com certeza. Então, seria legal ter uma bancada que conseguisse levar um assunto de política, saca? Mas é isso, né? Mas sem precisar que pessoas que nem eu, que não querem falar, estejam na bancada, saca? Exato. Então eu fico muito, muito seguro de, de ter assuntos que eu não tô afim de falar e eu tenho que participar, saca? Sim. Acho que é isso. Mais alguém? Mais inseguranças? Não, só que eu ia falar que eu faço meio isso já, do tipo... assuntos que eu não domino e não tô afim também de tentar desenvolver, eu meio que me abstenho do tipo, esse mesmo que saiu, vocês falaram de nerd, eu até troquei com a Nika, porque mano, é um assunto que na verdade eu tenho mais questões a levantar e perguntar o que é e sobre coisas que eu não entendo desse mundo, do que conversar sobre e dar minha opinião sobre o que é ser nerd, não sei o quê. Eu no podcast sobre felicidade. Talvez fosse legal você
você estar no podcast justamente pra questionar, pra perguntar. Mas é outro motivo que eu levanto aqui de novo, amigos que ouvem e tal. É tipo, se vocês estiverem afim de participar de um podcast, o nosso podcast é totalmente aberto pros amigos que querem participar, entendeu? Principalmente é isso, pra dar uma liberdade. Por exemplo, a Carol não queria falar de nerd. Se a gente tivesse um amigo que falasse, não, eu falo desse assunto. Aí a gente colocava. Quando tiver um assunto que eu não tô afim de falar, alguém entra no meu lugar, sabe? Exatamente. Saibam que o Showcast é um ambiente muito gostoso de conversa, de troca de ideias, sabe? A gente tá todo mundo entre amigos aqui e se alguém quiser se sentir à vontade, pode Você, falar. ouvinte que caiu no Showcast e conhece por conhecidos ou não conhece ninguém aqui, só caiu aqui, também pode falar com nós, participa também. Somente. É isso. Eu vou passar o endereço da casa do Carlos aqui. Ah, aí também não. Ó a risada de sitcom aí, ó. Estamos acabando aqui mais um programa. Esse programa de perguntas e respostas acho que foi bem diferente. Foi a primeira vez que a gente fez. Foi. Né? Mas foi uma experiência, acho que foi bem foda, assim. Gostei. Legal, gente. Mandem mais perguntas aí pra gente. Pode ser mandando. assim, mano, pode ser sobre qualquer coisa, gente. Não precisa ser tão profundo que nem a música que a gente respondeu, não. Pode ser se laranja realmente é gostoso. Pergunta de relacionamento, perguntas biscoito ou bolacha. Isso, pergunta se a gente jogou Red Dead Redemption. A gente consegue levar 3 horas só falando disso. Cara, tranquilamente. Alguma receita, eu aprendi a fazer bolo sem lactose. Nossa, esse bolo tá top. Estava top. Comia. Mas é isso aí, gente. Não se esqueçam de mandar no nosso e-mail e no nosso Instagram dicas, perguntas e tudo mais. E vai ser bem bacana. A gente curtiu muito fazer o programa de hoje. E é isso. E tchau. E tchau. Tchau. Este podcast foi produzido e mixado por Gambiarra Studios.